A 93 milhões de milhas do Sol, as pessoas preparam-se, porque lá vem. É uma linda luz além do horizonte para dentro de nossos olhos. Oh minha nossa, que lindo! Oh minha bela mãe! Ela me disse, filha, você irá longe na vida, se fizer tudo direito, amará o lugar onde estiver. Apenas tenha certeza, de onde quer que vá, você sempre poderá voltar para casa. Toda a estrada é uma subida escorregadia, mas sempre há uma mão na qual você pode segurar. Olhando profundamente pelo telescópio, você pode perceber que seu lar está dentro de você. Um excerto de um poema de Jason Mraz. Olá, Bando Latino, bem-vindos mais uma vez ao 12 por 12. Hoje eu tenho uma convidada com o nome de Fran Demetrio. É um prazer muito grande e vou dar início à entrevista dedicando uma frase. Nada vai funcionar a menos que você faça funcionar. Uma frase de Maya Angelou. Olá, Fran. Como eu falei, vou dar o início de umas frases e eu peço para você terminar como você quiser, tá bom? Então vai. Respirar é renovar-se. Eu sou feliz sempre que eu tenho intensidades na vida. Se não existissem desafios na vida, a vida não teria graça. Quando já se viu o que os outros ainda não viram, é porque ainda é preciso ter mais atenção para se ver mais. Um grande problema resolve-se refletindo um pouco sobre si, sobre a vida. Quando não entendo alguma coisa, continua fazendo uma pergunta sobre aquela alguma coisa. Às vezes, as soluções para determinadas perguntas não estão nas próprias respostas, mas às vezes em uma outra pergunta. Quando falhamos, faz parte do nosso ser humano. A maior qualidade de um ser humano é ser humano. Assistir ao sofrimento dos que amamos é partilhar de uma humanidade, porque o sofrimento também constitui o ser humano. Então eu acredito que assistir esse sofrimento é um pouco que partilhar da nossa humanidade. O essencial é viver. Viver. Tudo dá certo sempre que você acreditar que pode dar certo. Eu acho que a sua crença naquilo que você projeta, naquilo que você idealiza, ela é a maior potência para que aconteça. Eu tenho muito orgulho, ou gratidão, porque aqui eu já percebi que o efeito do orgulho aqui é um pouco diferente. Eu tenho muito orgulho ou gratidão sempre que eu faço aquilo que a minha intuição e os meus valores, que eu chamaria de valores máximos, me orientam para fazer nessa vida. Pode explicar um pouquinho o que é esses valores máximos? Então, é uma concepção filosófica, né, à luz de Kant, o filósofo Kant, que ele vai falar de valores que engrandecem, né, a vida tanto do ponto de vista humano individual, quanto, sobretudo, fortalece, né, as inter-relações coletivas.
Então eu acredito que isso seria um viver melhor em sociedade, né? Porque um viver melhor em sociedade depende dessa boa inter-relação do individual e do coletivo. Última desta parte. Se não existissem confrontos de ideias, não faria sentido existir. Não faria sentido pensar num processo de progressão humana ou de evolução humana, que faz eu não gostar tanto dessa ideia de evolução humana, porque parece que a evolução ela é sempre para frente, mas às vezes ela não é nesse sentido, ela não é tão linear, às vezes ela é espiral, às vezes ela é em outro formato. Então eu penso que é nesse sentido. Eu nunca tinha pensado nisso realmente, esses caminhos virtuosos. Isso. Segunda parte, vou-lhe pedir que digam, por favor, uma qualidade, um defeito, e o primeiro é uma qualidade e um defeito do Brasil. A qualidade que eu ressalto, que eu coloco em relevo, nos vários relevos que o Brasil geograficamente apresenta, é a sua diversidade humana. Para mim é a maior qualidade. Eu acho que eu não vejo isso em lugar nenhum do mundo, e eu acho isso incrível aqui no Brasil. Defeito, eu não consigo ver defeito no Brasil, mas na forma como ele foi constituído. Por questões históricas, da exploração, enfim, né? E como que isso derivou hoje em determinadas questões sociais, por exemplo, de desigualdades, que ainda a gente não avança, e aí não a ideia da evolução, mas talvez a ideia do avanço. A gente ainda não avançou o suficiente para se desprender dessa forma que o Brasil se constituiu. A gente ainda reproduz muitas questões perversas de desigualdade, de exclusão. A gente não valoriza, por exemplo, os povos originários. Eles ainda estão à margem da sociedade quando deveriam ser centrais. A qualidade e um defeito da diferença. A diferença é o que há de também, para mim, a qualidade da diferença é nos fazer perceber que nós temos formas múltiplas, né? Que existe uma variabilidade de existir, de ter coisas no mundo. Talvez o defeito da diferença também, mais uma vez, não esteja na diferença, mas como a gente olha para a diferença, como a gente atribui sentidos a determinadas diferenças. Eu acho que o problema não está nas coisas, está em como olhamos e atribuímos e usamos, né? Atribuímos sentidos e usamos essas coisas. Vamos passar à terceira parte, a última, que é de perguntas abertas, e você viaja por onde você quiser, tá? A primeira pergunta que eu lhe faria é: o que é que você falaria às pessoas sobre o preconceito? O que é que aconselharia? Aquelas pessoas que não conseguem perceber o que fazem, eu sugiro para o preconceito, qualquer preconceito, a experiência, né? O experienciar, o experiente no experienciar. Quando a gente torna-se experiente no experienciar cada situação, cada coisa, né? A gente tende a romper a ideia do pré, porque o preconceito ele nasce numa concepção pré, de um julgamento sem um conhecimento prévio, né? Então a gente não vivencia aquilo e aí a gente atribui de um olhar de fora, sem uma experiência, um sentido sobre aquilo. Na maioria das vezes, os sentidos que a gente atribui de preconceito são sentidos negativos. E aí quando a gente experiencia, a gente começa a perceber uma certa positividade naquilo. Essa é a minha forma. Que lugar no mundo foi sempre extremamente fascinante para você? E não tem que ser físico, tá? Sim, qual é um lugar? A imaginação. Esse é o lugar mais fascinante. Que é ser livre. É ter consciência dos limites, tanto corporais quanto sociais,
quanto de suas habilidades, das suas potências. Eu acho que liberdade é isso. O que é que você acha que veio fazer a este mundo? Nossa. Essa eu me emocionei. Pode emocionar à vontade. Eu acho que eu vim aqui pra... Todos viemos pra existir, né? No meu caso, além de existir, eu tenho que resistir. Porque a gente vive nesse mundo em que esse é um mundo de imaginações também. E algumas imaginações que saíram e saem da cabeça de algumas pessoas ainda são imaginações que restringem a diversidade, que restringem a diferença. Então, como eu sou uma pessoa com um gênero, né, diferente, então, portanto, eu tenho inúmeras diferenças, mas na essência eu sou igual a você, eu sou igual a qualquer outra pessoa. Né? Eu tenho olho, eu tenho boca, eu penso, eu faço necessidades biológicas como qualquer pessoa. Né? Então eu acho que é isso que me faz aqui querer, de certa forma, hoje eu ganhei um sentido para a minha vida, que a minha vida ela é uma luta. Não poderia não ser, eu não sei se eu gostaria de estar lutando para existir e para resistir, mas o sentido maior que eu acho que eu vim fazer aqui é talvez mostrar que aquilo que você diz que não é humano, ela pensa sobre a humanidade, ela traz um outro sentido, e um sentido talvez muito simples do que é ser humano. Eu só quero existir como humana, eu não quero fazer mais nada. Então acho que eu talvez diante do que está construído sobre a negação das diferenças e a negação da diversidade nesse mundo que vivemos, é mostrar que a diversidade e a diferença também tem humanidade. Qual a pior coisa que pode acontecer com o ser humano? Ser aprisionado pela alma, pela sua subjetividade. Que foi o que eu fiz, né? Por algum tempo eu me sentia aprisionado pelas minhas subjetividades. A sociedade me prendeu pelas minhas subjetividades, até o momento que eu refleti, que eu percebi que isso não era o mais interessante para eu viver. E aí eu faço meu processo, meus rituais, que eu chamo de transgressão, de desprendimento dessas prisões, dessas gaiolas sociais, e hoje eu vivo muito melhor. Você podia nos dizer, assim, sem invadir a sua vida, podia ter a gentileza de tocar assim em 2 pontos da sua vida, um difícil e um mágico? Olha, um momento difícil na minha vida, mas também foi mágico. Né? Mas ele foi com a sua construção do meu sentido sobre a mágica desse mais difícil, que foi a superação para uma ascensão social, em que pese eu não gostar muito dessa ideia, mas eu venho de uma classe muito baixa financeiramente, então eu tenho um histórico de superação, de lutas para poder estudar, para poder me manter estudando, para chegar onde eu cheguei hoje como professora universitária. Então eu considero isso uma etapa muito difícil da minha vida, né? Processos difíceis, mas que foram hoje eu olho para trás para esses processos e vejo também como algo mágico. Mas assim, o mais mágico da minha vida foi ter tido uma filha, né? A Lísia é o ser humano mais mágico que a vida pode me possibilitar, um ser humano incrível, que eu amo. Se você pudesse escolher uma pessoa viva ou não viva nesta vida em que estamos, com quem você pudesse ter uma conversa para tirar dúvidas, só vocês as duas, sabe assim, uma pessoa que eu queria falar com esta pessoa, um momento, quem você escolheu? Ou uma das? Tem um filósofo que eu leio bastante, né? Um filósofo que ele tem uma contribuição para, inclusive, a minha própria existência, pensar a minha existência, pensar o gênero que me construí socioculturalmente, que é o Michel Foucault. Então eu tenho algumas dúvidas.
Se você tivesse um momento na vida em que todas as pessoas do mundo estivessem a olhar para você, ouvir o que você vai dizer, o que você lhes dizia? É que elas buscassem nos seus processos vivenciais entender que o sofrimento e a dor faz parte da existência humana, né? E que a gente deve, né, para um melhor conforto, seja psicológico, seja até mesmo existencial, buscar sempre extrair aquilo que é de positivo daquela experiência, porque é sempre uma experiência, a vida é uma exposição, estar aqui é se expor, e ao mesmo tempo que é se expor, é se transpor, porque essa experiência pode ser algo que não foi muito legal naquele momento, mas se você transpõe essa experiência, trazendo aquilo de positivo, tentando extrair aquilo de positivo que você vivenciou, você pode ter uma vida melhor, com menos dilemas, eu diria. Então, acho que eu diria isso, que as pessoas buscassem entender esses processos, porque eu acho que isso ainda, eu acho que a tendência é cada vez menos a gente entender isso e dizer menos isso para as pessoas, e as pessoas caírem numa seara da ilusão, de achar, e aí se dopam de vários mecanismos, seja a tecnologia, seja a própria medicalização, né? Que a tecnologia acaba também não deixando de ser esse dispositivo de medicalização, e as pessoas acabam ficando cegas de si mesma e do mundo. Gente, que violência, viu? Adorei. Coisas muito importantes se disseram aqui hoje, viu? Ouçam, leiam, conversem, pensem no que o Fran falou. Acho que é importante, tá?